Boa noite, teleinternautas. Mais uma vez aqui com o programa Dulce Galindo. Desculpem o nosso atraso. Alguns dos nossos convidados estão um pouquinho atrasados, mas vamos começar hoje com o nosso convidado que já está aqui, que é o Dr. Marcelo Reibscheid, pediatra do Hospital São Luís. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, José. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. A gente vai conversar bastante hoje. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o primeiro ano de vida das crianças, né? E para as mães, aquelas mães de primeira viagem também, que saem do hospital com o neném. E agora? Nasceu, o que eu faço, né? Então o doutor vai estar dando uma ajudinha aqui para as mães, tá? Tirando as dúvidas de vocês. Então, vocês podem estar acessando o nosso site, né? Tem as perguntas pelo site que vocês podem fazer, o site do programa, www.ptv.com.br, e também estamos online pelo Facebook e pelo Twitter, né, Claudinha? Boa noite. Boa noite, Dulce, boa noite a todos os teleinternautas. É isso mesmo. Estamos pelo Twitter, @Dulce Galindo, Facebook, programa Dulce Galindo, e pelo site do programa. Isso mesmo, isso mesmo. Qualquer dúvida, vocês não deixem de perguntar, tá? Então vamos começar, doutor, sobre a primeira dúvida que as mães têm, eu acho, né? Saiu do hospital, com o neném, aquela mãe não tem experiência de nada. O que faz? O que fazer? Quais são os primeiros cuidados que ela deve ter com o recém-nascido? Então, na verdade, o primeiro cuidado desse que a gente fala é já conhecer o pediatra antes de você chegar e não saber o que fazer. Então, chegue em casa, já tem um pediatra. Primeira coisa, porque é um porto seguro para você poder conversar e tirar suas dúvidas. Diferentemente do que a gente ouve tanto falar, o cuidar de um bebê é muito tranquilo. O que a gente costuma falar é que assim, vem tudo muito embasado nos teus conhecimentos e não no que os outros vão falar. Então todo mundo fala besteira, eu sempre brinco nos cursos gestantes que as desgraças são faladas para dar ibope. Então a gente chega em casa, o bebê é tranquilo, tem que tomar muito cuidado com o intervalo de amamentação, então isso sim, dar de mamar a cada 3 horas, criar uma certa rotina do banho para o neném, mas deixar o neném agir de uma forma natural que você só vai ajudar e não entrar em desespero com ele. Então acho que é muito importante, na verdade, não entrar na neura do que vai ser falado antes do pré-natal. A mãe já chega já sabendo tudo que vai dar errado, calma, a coisa vai fácil. É verdade. E ela tem esses cuidados todos, né, através da orientação do pediatra, né, que ela já tem. E no caso, assim, primeiro cuidado. O primeiro cuidado que você tem que ter com o neném, na verdade, é assim, é a amamentação. Né? As mães ficam realmente desesperadas, acho que tem que se desesperar no começo mesmo. Por quê? Porque a mãe não sabe dar de mamar direito e o bebê não sabe sugar. Então, primeiro, mantenha calma. Intervalos de mamada, a gente sempre ouve falar das famosas 3 horas. Na verdade, é assim, o bebê pode mamar a cada 1 hora e meia, não tem um intervalo mínimo de mamada. Hoje a regra máxima que a gente tem em relação à amamentação, na verdade, é que o bebê mame em livre demanda. Então ele pode mamar a cada 2 horas, 2 horas e meia. Não vai existir aquele papo, está mamando em intervalos pequenos porque o teu leite é fraco, ou se não tem leite, porque daí também a gente começa a fazer as besteiras, tá? Cuidado, mamadas no máximo a cada 3 horas. Então isso é uma dúvida que as mães têm. Mas e se estiver dormindo, o que eu faço? A gente acorda o bebê. A gente acorda o bebê, então não existe um intervalo mínimo de mamada, ele pode mamar no intervalo que ele quiser, ou no máximo a cada 3 horas. Então acho que esse é o cuidado máximo, porque às vezes a mãe fica desesperada, e o neném está dormindo, ele fica 5, 6 horas dormindo, e a gente não gosta que o neném durma. Por quê? Porque existe o risco dele abaixar o açúcar no sangue, fazer uma coisa que chama hipoglicemia. Então, isso no primeiro mês, na verdade. Tá? Esse primeiro mês a gente tem um mês muito cuidadoso com eles, e depois a gente já começa a abrir intervalos maiores, caso o bebê permita. Tá, e no caso, nos 6 primeiros meses, só aleitamento exclusivo, né, doutor? Isso, na verdade, é regido pela Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana de Pediatria, e que o nosso Ministério também adicionou, mas hoje a gente pede que seja 6 meses de leite materno exclusivo. Tá? Então, o importante é essa exclusividade, porque, de novo, o pessoal mais velho, os leigos, começam a falar, mas não vai dar água porque está quente, não precisa dar um chá para acalmar. Não, é leite materno exclusivo e mais nada. Sem chupeta, sem mamadeira. Na verdade, assim, você chupeta, né, varia muito, porque às vezes também você não dá chupeta para um bebê e ele não larga do peito da mãe, ele começa a enfiar a mão na boca. Então, assim, a chupeta, eu não indico no consultório o uso de chupeta. Mas existem crianças que se fazem, assim, é muito necessário para eles. Por quê? Porque eles são mais orais. Então, se você usar chupeta, o problema não é usar a chupeta, é como você vai usar a chupeta.
Então, a gente brinca, ninguém quer uma Max Simpson no consultório, aquela criança que fica o dia inteiro com chupeta. Verdade. A gente usa a chupeta nesses momentos que vai acalmar a criança. Então, já deu de mamar, a criança não está com dor, ela não está com calor, ela não está com frio, ela não está suja, não tem nada que esteja incomodando, coloca a chupeta. Ela vai acalmar, retira a chupeta. Então, não pode viciar, criar esse hábito da criança ser dependente da chupeta. Ah, tá. Agora, a mamadeira, realmente, se você puder correr da mamadeira, porque o bebê é muito inteligente. E o mamar no peito não é fácil. Não é fácil porque a natureza faz de propósito, para fazer o vínculo materno, para a criança não engasgar. De repente a gente aparece com uma coisa que é um peito artificial para ele, que ele fala, nossa, como é fácil mamar aqui, você pode dar chance da criança realmente largar o peito. Se a mãe trabalha, se tem algum esquema. A minha mulher, por exemplo, é médica, com 1 mês e meio ela voltou a trabalhar. Então ela, para os meus 2 filhos, ela tira leite e o meu filho toma o leite na mamadeira, que é o leite materno. Mas é porque ela precisa voltar ao trabalho. Aí então, precisou, né? Existem momentos. Ok, entendi. Então, no caso, tem essa alimentação, aleitamento exclusivo, de 0 a 6 meses, e dos 6 aos 12? Então, dos 6 aos 12, começa aí o que a gente fala. Na verdade, não é que a criança para de mamar leite materno a partir do 6º mês. A partir do 6º mês, são introduzidos outros alimentos além do leite materno. Isso, o nome, na verdade, dado, é muito infeliz, porque a gente chama do desmame. E você imagina que desmame realmente ela não vai mais mamar. Mas o desmame é a introdução de qualquer outro alimento que não o leite materno. E o desmame é feito por etapas. Então, isso depende muito de pediatra para pediatra, mas normalmente a gente faz 15, 30 dias só com sucos e frutas, um outro mês com papinhas, onde começa a introdução de verdura, legume, carne vermelha, de uma forma batida ou passada na peneira, e aí a gente vai caminhando até chegar entre 10 e 12 meses, onde a criança já vai comer realmente comida amassada, mas já começou arroz, feijão, vai comer tudo direitinho. Que beleza. E no caso de cólicas, doutor? Por que as crianças têm cólica e quais são as causas? Então, na verdade é assim, cólica é uma coisa que a gente fala que o pessoal fica lá na Suíça tentando descobrir cura do HIV, da hepatite B, da hepatite C, e cólica eles já desistiram, né? Não existe uma causa da cólica, a gente sabe que a cólica, na verdade, é causada por uma imaturidade intestinal, ponto. Tá? Então, assim, existem bebês que vão ter cólica, existem bebês que não vão, existem bebês que têm mais, que têm menos, mas a causa, na verdade, ninguém sabe. Existia, né, existe ainda uma lenda antiga que fala que a alimentação materna está ligada à cólica. E hoje a gente sabe que isso não tem valor nenhum. Então você pega as mães, as nossas mães, né, que são as avós hoje em dia, elas não deixam comer chocolate, elas não deixam tomar leite, elas não deixam tomar café. É então, verdade. É isso, né? E hoje a gente sabe que o importante de uma mulher que está dando de mamar é ter uma dieta regrada, onde ela não cometa exagero. Então ela pode tomar o leite, não vai tomar 1 litro de leite, pode comer seu chocolate, não vai comer uma barra de chocolate. Então a primeira coisa é ter uma dieta equilibrada. Os bebês normalmente que têm cólica são os bebês depois ou chegando no final do 1º mês. São esses bebês que têm cólica. Até o 1º mês, Deus é muito sábio, ele não dá cólica para os bebês, senão a mãe fica desesperada. A mãe ficaria desesperada. Então parece que a coisa é proposital. E o que as mães se confundem muito nesse momento, né, até o 1º mês, o bebê tem muitos gases, porque ele toma leite que é fermentador. Então, o que funciona? Uma bolsinha de água quente, as mães gostam muito daquela funchicória, que são ervinhas naturais. É verdade. Que na verdade não ajuda nada, mas como é doce, dá uma camada nas crianças. E hoje, crianças a partir de 1 mês que tem cólica, a gente usa muito da massagem do nome Chantala. A Chantala é uma massagem que é oriental e serve muito para isso. Então a gente sabe que hoje, na verdade, as medidas não farmacológicas, elas respondem muito mais do que o uso de medicação para as crianças na cólica. Certo. Bom saber disso, doutor. E, doutor, e chupar o dedo é prejudicial? Aqui a gente vai entrar numa briga de cachorro grande, né? Porque é assim... Porque não pode a chupeta, ele fala, não pode... Não pode chupeta, não pode o dedo, e se você for ver entre os profissionais, né, todos os médicos falam que não pode chupar o dedo, os pediatras falam que não pode chupar o dedo, mas se você entra do lado dos psicólogos, de todo mundo, falam que pode, contanto que seja comedido. O problema do dedo é o seguinte, não dá para ser comedido, porque o dedo tá fácil. A chupeta você tem que dar para um bebê, e o dedo tá lá fácil, né? O grande momento, na verdade, a criança tem uma coisa que chama fase oral. Né? A fase oral é onde o prazer da vida dela está na boca, então ela tem que ter alguma coisa na boca. O começo dessa fase oral normalmente se dá com 2 meses, vai até os 2 anos, mas o pior momento é até o 9º mês. Então o que a gente faz? Se precisar, usa a chupeta. Por quê? Com 9 meses ela sai dessa fase oral e você tira a chupeta. O dedo, quantas vezes você entra no supermercado, tem um molequinho de 4 anos chupando o dedo. Verdade. Entendeu? Isso mexe na arcada dentária, mexe na musculatura da respiração, mexe em tudo. Então,
Eu tô com um filho agora de 4 meses em casa, que a nossa briga é o dedo, né? Para não ter chupeta, eu tiro o dedo. E fica o dia inteiro tirando o dedo dele, que é importante, porque você condiciona ele, que ele põe o dedo e você tira e fala não, então que ele tá fazendo coisa errada. Mas chupar o dedo é errado. Aí a gente ouve, mas é tão bonitinho. Tão bonitinho. Então, é bonitinho, mas é errado, né? Nem tudo que a gente acha bonitinho é certo. Prejudica a dentição, né? Prejudica a dentição, respiração. E às vezes a criança chupa o dedo de uma forma tão forte que ela começa a mexer no céu da boca, no palato, e começa a mexer na conformação. Então você começa a ter uma criança que começa a ficar bicuda, mexe na parte nasal, então tem alteração anatômica na criança. Tem, o dedo também fica, né? O dedo fica afinado, às vezes fica até com tipo ruguinhas, é um horror, chupar o dedo é um horror. Ah, mas é bonitinho, viu? É que a gente acha, né? E Claudinha, o pessoal já está começando? Bastante, é um assunto que... Nosso outro convidado acabou de chegar, então daqui a pouquinho ele está entrando. O engraçado é que a minha irmã ela ainda pega a mãozinha do bebê e coloca no boquinho, tipo, chupa o dedo pra mamãe ver. Tá vendo? Porque acalma a criança, aí depois eu quero ver pra ela tirar, o sofrimento que vai ser pra ela tirar, isso aí. Fabrini, de São Paulo, tá mandando um abraço aos convidados, em especial para toda a equipe deste programa que está cada vez melhor. Beijo, Dulce, Claudinha, Mara e equipe. Muito obrigada, Fabrini. Obrigada, Fabrini, beijão pra você, viu? Obrigada pela audiência, sempre você tá aqui com a gente segunda-feira. A Caiane, de São Bernardo, tá perguntando se é normal o neném não fazer cocô todos os dias. Tá. E ela tá dizendo que o filho dela tem quase 2 meses. E desde o primeiro mês ele tenta ficar em pezinho. E a perna dele fica dura. Ela tá querendo saber se tem algum problema deixar ele em pé, lógico, segurando. 2 perguntas boas. Então, primeiro, né, o padrão de evacuação. Importante saber dela que leite que essa criança está tomando. Porque hoje a gente sabe que o leite materno, como é um leite muito absorvido, hoje, diferente do que era antigamente, a gente sabe que as crianças podem ficar até 1 semana, 7 dias sem evacuar. Tá? Então a gente vem da geração supositório, né? Falo para todo mundo no consultório, ficava 12 horas sem evacuar, ganhava o supositório. Hoje a gente sabe que não tem, na verdade. O leite materno é absorvido, é um leite bom, então não sobra resto. A gente só evacua o que não serve, é o resto. Como o leite materno é super absorvido, é muito pouco o resto que sobra. Então as crianças podem ficar até 1 semana. E o engraçado é que assim, as crianças ficam 2, 3, 4, 5 dias sem evacuar, super na boa, olhando para cima, brincando, sem incômodo nenhum. As mães ficam incomodadas e aí acabam fazendo as besteiras. Então é normal ficar, tá? E o que ela perguntou também de ficar de pé, é assim, a lenda, né, existe. Não pode ficar de pé porque fica com o pescoço torto, fica com a perna torta, fica com a coluna torta. Não tem problema nenhum. Se você der apoio para a criança, pode deixar ela de pé, tá? O importante, sempre olha para o teu filho. Se você está com ele de pé e ele está com uma aparência agradável, ele está feliz, deixa, não tem problema nenhum. Ok. Peraí, daqui a pouco você volta, tá, Claudinha? Nossos convidados chegaram, tá? Nossos convidados, quer dizer, o Thales Maia chegou, então ele já vai estar se ajeitando aqui. E daqui a pouco vocês vão ter a presença dele. Vão cantar com a gente, está um pouquinho atrasado devido ao trânsito. E, então, vocês continuem mandando suas perguntas para o site, que o doutor está aqui com a gente respondendo, doutor Marcelo. E também agora podem enviar as mensagens, né, as perguntas para o nosso cantor também, que é o Thales Maia, que está aqui. Boa noite, Thales. Boa noite a todo mundo aí. Prazerão estar aqui, pode ter certeza. Trazamos Obrigado, um pouquinho o trânsito, mas a gente chegou. É uma viagem, né, de São Paulo para cá, né? Vou te dar uma respiradinha aí, depois a gente volta com você, tá certinho, bom? Beleza. Claudinha, pode continuar a próxima. Paula de Siqueira, de São Paulo. Pode falar, Claudinha. Pode falar? Pode. Paula de Siqueira, de Goiás, desculpa. Ela está perguntando com que idade pode começar a dar papinha. Então, aí vai depender, na verdade, do padrão de alimentação deles, né? Se a gente falar do ideal, que seria mamar leite materno exclusivo até os 6 meses, até os 6 meses ele toma o leite materno, no 6º mês ele começaria com a frutinha, para no 7º mês entrar com a papa salgada. Tá? Então seria, hoje o padrão, o ideal seria 7 meses entrar com a papa salgada. 7 meses. 7 meses. 6 meses. Próximo. Vamos lá. A Cícera, de São Bernardo do Campo, está perguntando quais são os sintomas do refluxo, como é feito o tratamento, se é grave. E a Ana Paula, de São Bernardo, está perguntando se o refluxo afeta o bebê. Ó,
né? Hoje está na moda, a gente fala que tem as modas da pediatria, o refluxo é uma moda, o déficit de atenção e hiperatividade é outra moda. Então assim, o que a gente escuta? Né? Está pondo leite para fora, está pondo leite para fora, é refluxo. E aí vem o pediatra e fala, olha, 90% dos refluxos você não vê, o que a gente chama de refluxo oculto. Por quê? Ele fica voltando o suco gástrico, que é o que dói, do estômago para o esôfago. Então fica aquela briguinha aqui próximo que ninguém vê, tá? Isso que normalmente todo mundo fala que é refluxo, nada mais é do que a regurgitação. O que é regurgitação? Que o povo às vezes fala do golfo, né? Ah, tá golfando. O que é regurgitação? Regurgitação é uma criança que mamou mais do que deveria, ela tá pondo para fora. Imaginei, o tá? excesso. É o excesso. E é engraçado porque, assim, de novo, a criança não está incomodada, uma criança que ganha bem peso, e o que chama a atenção é que ela põe o leite para fora e ela continua brincando, ou seja, ela não esboça em nenhum momento, não dor, incômodo, nada. Só que, o que acontece? A gente acaba ficando tão ansioso que acha que é refluxo e começa o tratamento para refluxo. Refluxo é grave? Não é que refluxo seja grave, mas refluxo é um quadro muito rico na criança, então dá muita dor, lembra muito uma gastrite do adulto, então vocês imaginam um neném de 40 a 60 dias com gastrite, uma dor mais alta, que é no esôfago, a gente chama esofagite, mas a dor é parelha, como se fosse uma gastrite. Então, uma criança que é muito irritável, que joga o pescoço para trás, que não consegue mamar direito, que por causa disso não ganha bem peso, não cresce, ou seja, você pode ter uma alteração no desenvolvimento pondroestatural dessa criança. É grave se não for tratado. Existe tratamento normalmente não é cirúrgico, tá? Em quase 99% dos casos o tratamento disso é tratamento medicamentoso, onde você vai entrar com protetor gástrico e drogas cinéticas que a gente fala, dependendo do caso, de 2, 3, 4 meses, mas que a recuperação e a cura é quase de 100%. Tá? Então é super tranquilo, não tem problema. O que é mais importante é fazer o correto diagnóstico para não medicar essa criança sem necessidade. Então fica de olho nesses sintomas, né? No que a criança faz. Chama muita atenção na criança a irritabilidade, entendeu? Então uma criança, porque assim, mas a cólica também deixa a criança irritada. Mas a cólica normalmente ela tem horário, ela começa agora à noite, ou no meio da manhã, mas o pior momento da cólica é agora, das 8, 9 da noite até 1 da manhã. Então assim, não, mas ela só fica irritada à noite. Não, é refluxo. Refluxo ela vai ficar irritada de manhã, de tarde, de noite. Que hora? E é uma criança que ela tem faces de dor. Uma criança diferente, ela sempre está irritada. Né? Tá, ok. Claudinho, vou falar um pouquinho com o cantor, daqui a pouco a gente volta aí, vocês continuem mandando as perguntas, tá, gente? Vamos falar agora um pouquinho com o Thales Maia. Thales, conta pra gente aí, por que a nova pegada de sertanejo? Qual a novidade que você tá trazendo aí pra gente? Olha, primeiramente, cantando solo, né? E a nova pegada é até referência à música que eu gravei, primeira música de trabalho desse novo projeto, que se chama Sua Pegada, então a gente tentou. Tá usando esse slogan em referência à música, a primeira música de trabalho. E tá muito bacana o projeto, o pessoal tá apoiando bastante, o carinho dos fãs é maravilhoso e a gente espera aí colher bastantes frutos aí pela frente. Legal, você tinha uma outra, né? Tinha um outro parceiro, é isso? Eu tinha uma dupla, eu tinha uma dupla e há mais ou menos um mês e meio a dupla separou, questão de projetos diferentes e tal, sem briga nem nada, graças a Deus, somos grandes amigos ainda. E agora eu tô nesse novo projeto em carreira solo. Legal, e você já tem quanto tempo que você tá solo? Tem um mês e meio mais ou menos, 2 meses no máximo. Assim que separou, já lançou esse projeto, assim que a gente já deu continuidade no projeto. Que legal, e já tá com CD? A gente tá com esse CD promocional, gravei... CD? Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Leite, dá pra mostrar? Esse CD eu gravei com o Orlando Barão, que é o mesmo produtor do Luan Santana, do Fernando Sorocaba. Ok. E tá com essas 2 novas músicas de trabalho, que é A Sua Pegada e A Outra Paixão, que são músicas da minha autoria. Ok. E tá com previsão aí de DVD também, Thales? Olha, primeiramente eu vou gravar o primeiro CD completo, né? A gente vai fazer o CD cheio agora. Com previsão agora até o final do ano, já tá pronto o CD. E se Deus quiser, no segundo semestre de 2012, a gente com os planos já pro DVD. Que beleza. Trabalhar, né? Trabalhar e divulgar bastante. Com aí. certeza. E o que você vai cantar pra gente agora aí, já pra mostrar o trabalho? Vou mostrar a nova música de trabalho, A Sua Pegada. A minha? A sua! A minha pegada. O nome da música, A Sua Pegada. Então tá. O pessoal aí gosta. Vamos lá, vamos ver se a gente vai gostar. Não sei se é real ou fantasia, você surgiu tão de repente, já se tornou minha
minha mania, apaixonei loucamente. Bala perdida, rasgando meu peito, com esse seu jeito de me conquistar. Caí no seu jogo, na sua armadilha, buscando, querendo te encontrar. Me mostra sua pegada, beija minha boca, rasga minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama. O meu coração não bate, sem você apanha. Me mostra sua pegada, beija minha boca, rasga minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama. O meu coração não bate, sem você apanha. Sem você apanha. Tô pegado. Vai pegar, viu? Essa pegada aí Tá vai na pegar. pegada nova? Pegada. Agora eu entendi, tá? Porque essa nova pegada. Thales, tem várias composições suas aqui que eu tô vendo, né? Isso. De onde vem essa inspiração aí? Olha, é bem engraçado, o pessoal pergunta, mas a música vem do nada, assim, não tem, se você sentar e falar, vou escrever uma música, você pode ficar lá 2 horas, você não sai nada. Agora, quando a inspiração vem em 5 minutos, você faz a música, é impressionante. Isso vem assim, qualquer hora, já Dormindo. quando você tá dormindo e acordar com a música na cabeça, tem que escrever. Aí você acorda assustado e grava no celular, às vezes o áudio. Você não perde, né, também. Às vezes até só a melodia, às vezes vem só um ritmo na cabeça, alguma coisa você grava aqui, depois você coloca a letra. Eu prefiro, inclusive até hoje nas minhas composições, vem o ritmo primeiro, a melodia primeiro, para depois vir a letra. Mas aí tá dormindo, tá tomando banho, tá no banheiro, tá andando na rua, de repente você vê alguma palavra, algum filme, novela, televisão mesmo, você vê alguma coisa que você acha interessante, não, vou fazer uma música que tem a ver com isso. Então é bem espontâneo, na verdade, vem do nada, assim. Que legal. E a maioria mais pro lado romântico? Você tá... Eu sou um caboclo apaixonado. Tinha que ser, né? Tô vendo aqui. Esse seu CD foi a produção do Orlando Barão? Orlando Barão, grande produtor. Foi do Fernando Sorocaba e do Luan Santana Isso, também, né? entre outros artistas aí que são renomados também, mas... Foi na Gravodisc, em São Paulo mesmo. Tá, entendi. E que idade que você começou a cantar? Sem ser com dupla, assim, você começou a falar, eu sou cantor, virei cantor. Desde pequeno eu sempre gostei de música, até mesmo por influência da família. Toda a família, muitos não estão no ramo musical, mas pegam um violão, cantam. Eu tenho tios que são maestros, não tocam profissionalmente, mas tocam piano, violão, baixo, sanfona, tocam tudo. E eu sempre tive muito interesse, gostei muito de música, só que ela veio assim, com a vontade mesmo de ser profissional, de começar a cantar, foi a partir dos 12 anos. Com 10 anos eu comecei a fazer aula de violão, e com 12 anos eu comecei a sentir a vontade de ser um cantor, de ser cantor profissional, assim. Aí eu falei, não, tem que escrever uma música agora. E fiquei aí, com 14 anos eu formei a dupla, foi a primeira experiência com palco, com show, e agora eu tô com 16, solo, novo projeto. Já tem 2 anos cantando já profissionalmente. E também ainda passando pediatra, doutor? O cara vai no pediatra, mas já é cantor, tá vendo? Parabéns. Obrigado. Tá vendo? Que bom. Thales, daqui a pouquinho a gente volta aqui com você, beleza. Tá? Vou ver com a Claudinha como que estão as perguntas aí. Elaine de São Bernardo do Campo está dizendo que está assistindo o programa e que está achando muito legal. Obrigada, Elaine. Nidia Argemínio, de Presidente Prudente. Que Deus abençoe este e todos os participantes. Dulce, Angelita e Claudinho. Um abraço e um beijo. Muito obrigada. Presidente Prudente, sempre ligadinha aqui com a gente também. A Marlene, de Santo André, diz que algumas mães ficam preocupadas e acabam nervosas com qualquer coisa que ocorra com o bebê. Como resolver esse desespero de mãe de primeira viagem? Primeira viagem. É difícil, isso aí não adianta. Qual que é o problema da mãe de primeira viagem, na verdade? O desconhecido, né? Então, assim, tudo que é desconhecido a gente tem muito medo. Então, o importante primeiro, né? Ela tá rodeada de pessoas que vão acalmá-la. Então, não adianta ela ir perguntar pro marido e o marido fala, não, mas eu comprar. Tem que todo mundo manter tranquilidade. Eu sempre falo, o bebê é o que vai ficar desesperado. As pessoas que estão em torno dele tem que ajudar, não pode ficar mais desesperado. Eu acho que é muito importante ela ter um profissional em quem ela vai confiar. Sim. Então, as dúvidas vão acontecer? Óbvio que vão acontecer. Com o passar dos dias, com o passar dos meses, vem vindo uma segurança, vai ficando mais tranquilo, tá? Então, acho que é muito importante ela estar rodeada de pessoas de confiança e de um bom profissional. Com certeza, tá vendo?
Fica aí a dica, né? A Flávia, de Vinhedo, fala que tem um bebê de 4 meses que sempre, no caso, ele Golfo. Quando mama. Regurgita quando mama. Ela tá perguntando se é normal. E a Caiane, de São Bernardo, tá dizendo que o neném dela mama até vomitar. Também tô perguntando se é normal. Tá vendo? Na verdade não é vomitar, né? E é engraçado porque às vezes bate na tecla que eles estão vomitando. Isso é regurgitação. Mas, doutor, às vezes volta muito leite. O bebê mama tanto que realmente vai pôr pra fora. E às vezes eles têm a infelicidade de arrotar junto com a regurgitação. Aí vai longe mesmo, tá? Vai longe. Lembra muito vômito, mas não tem nada a ver. Então, assim, é normal? É normal, tá? O que ela faz, né? Se ela percebe que o neném mama até vomitar, não deixa tanto tempo no peito. Então, sei lá, tá com 10, 15, 20 minutos, tira um pouquinho do neném no peito, deixa ele respirar, segura ele de pé, vai esvaziar um pouquinho o estômago, e aí ela começa a dar de mamar de novo, tá? Mas tudo isso é normal, gente, não adianta medicar, tá? A gente fala, tiro no pé, você medica, a criança não muda nada. E o pior, a criança está tomando uma medicação. A regurgitação não é para ser tratada e não é para se preocupar em relação a isso. Então não deixa o neném mamando o tempo que ele quiser lá. Você começa a marcar um horário, tipo 15 minutinhos, tirou. Sim, não. Na verdade, assim. Quando ele faz isso. O que acontece, na verdade? Se o neném estiver mamando bonitinho, ele sozinho vai largar. Tá? Ele sozinho vai largar. O que acontece é que às vezes, na hora que ele larga, ele já não quer mais mamar. Mas ele quer ficar com alguma coisa na boca. Então ele quer chupetar alguma coisa. E a mãe não vou dar chupeta, não vou dar chupeta, não vou dar chupeta. Aí no desespero ele começa a chorar. O que a mãe faz? Vai pro peito. Só que o peito não é chupeta, então sai o leite. Então a criança começa a ficar com o estômago e vai para fora. Então esse é um típico caso que às vezes vale a pena. Colocou para mamar, tem certeza que mamou bem? Coloca a chupeta. Ele vai acalmar, ele vai dormir, você tira a chupeta. Ok. Aí, vai ter que usar chupeta, hein? Doutor, no meu sobrinho, no caso, teve uma vez que ele ficou das 9h30 da noite até as 2 horas da manhã mamando. Aí ele saía do peito e fazia... E pegava de novo. Tá aí. Nossa. Aí a pediatra falou que quando o bebê tá querendo mamar é pra dar o peito. O que a gente faz? Tira? Não, veja bem, né? Na verdade, assim, uma coisa é mamar no peito, outra coisa é se pendurar no peito, não é? Então, eu falo, uma criança acima de 1 mês não precisa ficar mais do que 20 minutos em cada peito. Não precisa. Tudo que ele tá ficando a mais, ele com certeza está sacaneando, tá? Existe um lance que a mãe pode ver, mas aí ela tem que ser um pouco mais diferente, que ela vai perceber que o neném mama, de repente ele para e ele escorrega um pouquinho. Quando ele escorregou, faz até uma vergonha. Quando ele escorrega, ele vai continuar sugando. Ele não está mais sugando, ele está chupetando. Isso é chupetar. Só que nesse ato de chupetar, ele vai realmente tirar o leite. Irmã, volto a falar, né? É o caso que deu de mamar, tá tranquilo? Coloca um pouco a chupeta. Porque aí você entra num ciclo vicioso. Por exemplo, a irmã ficou das 9h até as 2 da manhã, pôs o neném pra dormir. Daqui 1 hora ele vai acordar pra mamar, aí sim pra mamar, só que não tem leite. Ela ficou 5 horas com ele pendurado. E aí ele vai mamar. Ele não consegue mamar direito. Saber, né? Ele quer. Só que ela não tem leite. Só que dela não vai ter leite, entendeu? Por quê? Porque ficou 5 horas no peito. E aí ele vai mamar, ele mama mal, ele larga, começa a chorar, e aí você põe de novo no peito. Aí você começa a entrar no ciclo vicioso, que ele mama mal, tem pouco leite, ele acorda, ele não dorme. Fica uma loucura isso aí, tá? Então, existem casos onde, de novo, a chupeta, ela é um calmante. E o que é legal, né? É muito importante a presença do pai aí, tá? Porque o bebê, pra ele, na hora que você coloca o bebê no colo, tá o peito da mãe, tá o cheiro do leite. Então o bebê quer aquilo. Então, às vezes, o pai tem que pegar o neném, sair de perto da mãe, o neném não sentir o cheiro, ele vai acalmar. Às vezes o bebê tem essa necessidade de ficar no peito porque é por causa do cheiro do leite. Do cheiro, entendeu? Então, às vezes, sai o pai, fica a avó, uma babá, quem for o caso, mas o pai normalmente tem que estar, deveria estar junto, né? Põe o neném pra acalmar que ele vai acalmar. Roseli Couto, de Sorocaba. Gosto muito do seu programa, sempre assisto. Parabéns. Obrigada. Conceição, de São Bernardo. Por que dar tapinhas nas costas do bebê após alimentar? Isso não existe, né? Isso aí não existe. Vem do tempo da vovó, já porque ele vai arrotar. Gente, o arrotar é porque você levanta o neném e pro movimento vertical o ar vai subir. Dando tapinha ou não dando tapinha, tá? Então faz mal a tapinha não, mas não é o tapinha que faz arrotar. É de mais uma, Claudinha. Peraí. Larissa, de Santo André, tá dizendo pro cantor que além de lindo, você é muito talentoso. Parabéns. Larissa, o nome dela? Isso. Larissa. Obrigado, Larissa. Fico feliz de ter gostado. Larissa. Vamos ver. A Glaucia Antunes, do Rio de Janeiro,
de quanto em quanto tempo a mãe deve ir ao pediatra após sair da maternidade? Então, primeiro ano da criança é que a gente faz os cuidados de puericultura. O que é puericultura? São todas as orientações, as informações. Então, normalmente as consultas até 1 ano de idade são mensais. A criança passa no consultório uma vez por mês, e aí depois, completo o mês, vai ser a cada 2, 3 meses, dependendo do caso. Mas no primeiro ano é mensal. Mensal. Deixa eu falar um pouquinho mais com o Thales agora, que ele vai ter que mostrar as músicas dele. Opa! Além dessa daí de Sua Pegada, que você está trabalhando, Isso. você tem alguma outra que é mais agitada, assim, só dançar? Agitada? Deixa eu ver. Olha, na época da dupla, você fala agitada de sanfona, assim? Não, de dançar, que o pessoal gosta mais. Você tem as mais românticas, né? Essas românticas. Essas 2 músicas novas que eu gravei são mais voltadas para são mais românticas. Uhum. Nesse projeto novo eu ainda não gravei uma música de sanfona, esse batidão, essa vaneira. Sim, mas com certeza não pode faltar no projeto, no CD. A gente já está buscando até músicas de compositores que mandam pra gente, também escrevendo, compondo. E vai ter bastante novidade por aí. No momento agora que se for pedir uma desse jeito, ainda não tem gravado, ainda não gravei ela, mas com certeza não pode faltar. Eu já estava até comentando com o Barão. A gente já está procurando lá nas músicas que ele recebe, uma bem bacana, bem pra cima também, para gravar. O que você gostaria de gravar, então? Eu gostaria essa de música gravar. De tal cantor, eu gostaria muito de gravar essa música. Nossa, deixa eu ver. Tem muita música bacana, assim, desse estilo. Agora você me pegou de surpresa. ainda tô meio lerdo do trânsito, da paradeza que tava ali, agora você me pegou de surpresa, sabe? Mas tem bastante música bacana aí, tem. Não tem uma preferida sua aí, de umas duplas aí, que se fala, pô, eu gosto? A música nova do Michel Teló, que eu gosto bastante, que ele... Nossa, essa. Nossa. Música boa, música muito boa. Tá? Sei, vou fazer um pedacinho dela aqui. Um pedacinho pra gente. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Criei coragem, comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Você saiu bem, tá vendo? Tá bem, vai ser legal você gravar umas nesse estilo assim. Mas vai vir muita novidade bacana por aí, pode ter certeza. Que legal. E onde você gostaria, por exemplo, você vai gravar o DVD? Onde você gostaria de gravar esse DVD? Gostaria de gravar na minha cidade natal, lá em Minas Gerais, Divinópolis, o nome da cidade. Eita, mineirinho, né? O pessoal lá tem um carinho, o pessoal lá é apaixonado, tem que ver. Mulherada bonita, assim. Tem que ver, trago. Não sai de lá por nada nesse mundo, viu? É bom demais. Eu quero gravar lá, se Deus quiser, eu vou ter essa oportunidade. E vai ser, se depender do pessoal lá, vai ser um sucesso. O pessoal lá gosta demais. Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, legal, eu gosto muito. O pessoal de Minas, muito receptivo. Eu gosto. Todo ano eu vou pra lá. Eu gosto muito bom. Né? Espero ir pra gravação do seu DVD. Que isso, convidada minha, né? Que honra. Espero. Conto com essa presença lá. Opa, vamos ver. Claudinha? Leandro Caetano, de São Paulo, está perguntando com qual cantor você gostaria de fazer um dueto, se pudesse. Qual cantor? Cantora, né? Melhor, pensava. Vamos ver, hoje aí, a Cláudia Leite, alguma coisa assim, quem sabe. Tá vendo? Esses mineirinhos, tudo assim. Esse é chique demais da conta, vai. Claudinha. Fernanda, de Santos.
Você escreve só sobre coisas da sua vida ou sobre as pessoas que você conhece? Escrevo sobre tudo, igual eu falei, às vezes você vê uma palavra num filme, uma palavra, você lê alguma coisa, história de amigos, história que as pessoas contam, histórias que acontecem comigo também, então a gente busca tudo que acontece que a gente acha interessante e tenta passar pro papel. Às vezes dá certo. Ah, né? Às vezes vira por aí mesmo, né? A gente nunca sabe, né? É verdade. Sabrina, de São Bernardo do Campo, tá perguntando quantos anos você tem e se você tem namorada. Ei, gente. Vai começar cartinhas Tem- pro programa, tem que fazer tá, gente? Tem que fazer a promoção pra arrumar uma namorada pra mim, eu tô solteiro. Vamos fazer aqui no programa. Eu tenho 16 anos, tô procurando, viu? Tô procurando. Não achei ainda não, aí eu falo que meus namorados são minhas fãs, então... Mas eu tô livre, leve e solto. Tô novinho, tá procurando Tô já. procurando. Ninguém me quer, como é que faz? Tá vendo? Ó, vai ter cartas pro programa, vai ter que mandar tudo pra lá, pra Claudiana depois. Pode mandar. Vou mandar, ó. Pode falar. Thaísa, de São Bernardo, tá perguntando pro doutor, ela tá dizendo que a mãe dela diz que não pode usar a chupeta porque altera o desenvolvimento dos dentes do bebê, se isso é verdade. Começamos o papo das avós. Tá vendo? Começamos o papo das avós. Então, assim, é até engraçado porque é uma das primeiras avós que fala mal da chupeta, né? Porque a gente fala mal da chupeta, as avós falam, mas eles usaram. Não. Então, de novo, né? Se for usado comedido, se for usado com parcimônia, não tem problema, tá? Os dentistas falam que a criança tem que largar a chupeta até os 2 anos. Que até os 2 anos não tem alteração, mas a partir dos 2 anos pode trazer alteração da arcada dentária, tá? A gente pediatra é um pouco mais radical. Como a criança sai dessa fase, sai dessa necessidade oral com 9 meses, com 9 meses a gente pede para tirar, tá? Mas tem que falar para a avó que, assim, pior que a chupeta que a gente tira aos 9 meses é o dedo. Que se você não colocar a chupeta, às vezes a criança fica com o dedo. E aí? Como que a gente faz para tirar o dedo depois? Não dá. Não Então, adianta nada. tudo com bom senso na medicina. Não pode substituir, né? O meu filho, doutor, ele trocou a chupeta por um chocolate. Mas a Até gente hoje. Usa, a gente usa muito, não só chupeta, né? Chupeta, mamadeira. É feio falar, mas assim, existe uma pediatria na teoria, existe uma pediatria na tua vida, né? Ah, não pode fazer chantagem com criança, tudo. A chantagem às vezes faz parte da gente, né? A gente fala, ó, eu vou fazer o regime durante a semana, porque no final de semana tem uma festa, eu vou comer o que eu posso. A gente chantageia a gente mesmo o dia todo, né? Verdade. O que a gente pode fazer com as crianças? Então, por exemplo, meu filho com 3 anos precisava sair da mamadeira e não dava, não tinha jeito. E a gente, como pediatra, avisa, cuidado com essa retirada da mamadeira, porque todo mundo sai da mamadeira. Mas o risco que você tem de uma criança parar de tomar leite é muito grande. Então tem que fazer uma coisa na boa. Então eu falei, Bruno, hoje ele está com 4 anos, fiz Bruno, tem criança que precisa de mamadeira, vamos dar mamadeira para as crianças? Ah, mas eu quero ganhar o brinquedo X, nem lembro qual que era um brinquedo lá que eu tinha. Ah, então tá bom. Então sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a sacola, levar para a loja, a menina da loja vai levar para as crianças e a gente troca o brinquedo. Tá combinado? Tá combinado. Então quando você vai combinar uma coisa com a criança, troca ideia com ela, explica o que está acontecendo, uma criança de 2, 3 anos. Fomos lá, ele pegou a sacola e falou, ah, tia, essas mamadeiras são para as crianças carentes que não tem onde tomar leite. Vamos pegar o brinquedo? Pegou o brinquedo, falou, Bruno, dá tchau para a sacola. Deu um tchau para a sacola e foi embora. Daí, o primeiro dia foi fácil? Não foi fácil. O segundo dia não foi fácil, o terceiro tá aí. Eles vão perguntando, né? É isso aí, entendeu? Então o importante sempre é, como a gente tá falando de crianças mais velhas, converse com as crianças participam. O nosso erro, na verdade, é de impor as coisas. Então você conversa com a criança, vê qual que é a vontade, é óbvio, entendeu? Tem vontades que dão para ser feitas, tem vontades que não dão para ser feitas, mas cuidado para não impor tanto para as crianças, tá? Então isso que você fez, você acho que não é errado, acho que tá certo. Tinha de 2 anos, eu acho. Acho que tá doutor. certíssimo Ele isso aí. fez isso, no outro dia ele perguntava, e a chupeta? Aí o pai falava, você não trocou pelo chocolate? Aí ele lembrava. É igual os do videogame hoje, né? Então, eu não vou ligar o videogame porque meu filho vai... Eu tenho na minha casa videogame e meu filho sabe. Videogame é dia que não tem aula. Então ele acorda, não sabe, fala, pai, hoje tem aula? Falo, não, posso jogar videogame? Ele joga videogame só uma horinha e pronto. Então, a única coisa que é importante é que você impor disciplina no começo, né? Você também não pode começar um negócio, ficar aquela zona absurda e de repente aos 40 segundos, não, vamos parar. A criança não existe para criança uma exceção. A exceção é para ela virar regra. Então, é muito importante que na hora que a gente vai colocar regra, coloca no começo. É esse o papo, é assim. Quer, não quer, não tem problema. Aí você tem que impor. Então você impõe a regra e depois você vai dançando. Óbvio, eles não precisam ser tão rígidos, mas eles não precisam saber que a gente está falando isso aqui. Com certeza. O meu já está com 20 anos, eu nunca mais perguntou da chupeta. Ainda bem. Ladinha próximo. Renata, de Porto Alegre, está perguntando para o doutor por que algumas mães não produzem leite. Na verdade, assim, a mãe que não produz leite, na verdade, é aquela mãe que você pode ter alguns problemas, na verdade. Ou ela teve uma cirurgia mamária, tanto de prótese, para aumentar o peito, ou para redução. Realmente, essas cirurgias, independente
existe aquela teoria, né, que você tem a metodologia antiga, qualquer metodologia, tanto antiga quanto nova, tem uma diminuição do leite, tá? Mas aquela mãe que não teve cirurgia e que não tem leite, na verdade, é uma mãe que não está bem orientada em relação à amamentação. Por quê? Porque a amamentação, na verdade, quanto mais você estimula, mais a criança vai esvaziar o peito e mais essa mãe vai produzir. Então, se ela não tem leite suficiente, provavelmente é que a criança não está sugando de uma forma suficiente e esvaziando o peito o suficiente. De novo, aí entra o papo de conversar com o pediatra, às vezes até com o obstetra. Né? Existem hoje medicações que podem ajudar um pouquinho na produção materna, de leite, remédios nasais, remédios sistêmicos que ela toma, e hoje isso existe e ajuda muito na amamentação. E a alimentação também da mãe influencia. Na verdade, o que é muito importante na alimentação da lactante, da mulher que está dando de mamar, é uma boa hidratação. Então, assim, o organismo da gente é muito, muito egoísta. O meu organismo pensa em mim. Então, o organismo da mãe pensa nela. Se sobrar, vai produzir leite. Então, e é verdade, eu não vou deixar de produzir líquido para o meu rim para ter leite. Então, aquela mulher que está dando de mamar, é importante que ela tome pelo menos de 3 a 3,5 litros de líquido por dia. Para quê? Para ter os seus 2,5 e para o resto ir para o leite. Tá certo. Uma coisa que eu queria perguntar, doutores, que me fizeram também. Como saber se o bebê enxerga bem? Na verdade é assim, né? É muito engraçado. O bebê enxerga, é uma das perguntas dos pais, né? Quando a gente fala, não enxerga... Você fica fazendo aquele teste, coloca a mão, ele vai pra lá, ele na verdade, o que acontece? O bebê, quando nasce, até o primeiro mês, ele vê muito vulto. Né? Ele vê muito vulto. A partir de um mês, ele consegue ver, mas assim, os bebês até 6 meses, eles são muito míopes. Cada mês, cada dia que passa até os 6 meses, essa miopia, que é uma miopia fisiológica, vai melhorando, tá? Então, o que chama a atenção dos bebês? As cores primárias. Então, o bebê vê um brinquedo vermelho, vê um brinquedo amarelo, vê um brinquedo azul. E os contrastes, branco e preto, né? Então, a gente brinca que todo bebê é corintiano, porque eles adoram branco e preto. Pena que não é todo bebê que é corintiano. Deveriam ser, mas não são, tá? Mas eles enxergam da forminha deles. O bebê, aos 6 meses, ele tem 98% da visão que ele vai ter no final. Só que 98% da visão, o bebê garante que é mais do que a gente tem aqui hoje, tá? Então, eles já enxergam perfeitamente, tá? E o que eu acho que é importante de você falar disso, da visão, que uma coisa que assusta muito as mães não é a visão, mas as crianças ficam muito estrábicas, muito vesgas até o 6º mês. Verdade. E as mães acham que as crianças são estrábicas, elas não são. Como ela está tentando focar um objeto por causa dessa miopia, é muito comum até o 6º mês o bebê ser estrábico. Então não precisa sair correndo, não precisa ir para o oftalmo, nada, a partir do 6º mês. A criança mantém esse estrabismo, aí precisa ser investigado pelo oftalmo. Ah, então, até o 6º mês. É super comum e super normal. E disso se a criança fica olhando só para um lado. Tem mães que ele fica só, se mexe, brinca para lá e ele tá só para cá. O que tem que ver, na verdade, o que acontece? Às vezes essa criança, ela dorme, né? Existe a briga das posições de dormir, então a gente, às vezes, tem muita gente que ainda indica dormir de lado, que não é errado, mas quando você vai dormir de lado, é importante você rodiziar. Então, às vezes, você coloca a criança só para dormir de um lado, e ela começa a olhar para aquele lado, por quê? Porque ela começa a ficar com torcicolo, uma contratura muscular. Então, a criança não está olhando para lá porque lá tá a coisa que ela gosta, mas sim porque ela não consegue virar o rosto para lá. Então tem que ficar esperto com isso, tá? E é visível, porque na hora que você vira o rostinho da criança, ela começa a chorar de dor. É um torcicolo, tá? Então por isso, para vocês que estão colocando os bebês para dormir de lado, é importante. Numa mamada, põe ele para a direita, na mamada seguinte, põe para a esquerda. Para quê? Para ele sempre compensar um lado em relação ao outro. Ok, entendi. Obrigada. Mais umas. Cantora Larissa Barbosa, da Praia Grande. Boa noite, Dulce, Claudinha, produção e convidados. Boa noite. Ela está perguntando para o Thales Maia qual é o seu cantor ou cantora preferido e em qual ídolo você se espelha. Meu cantor favorito é o Daniel. Sou fãzaço dele. Eu já conversei com ele, já encontrei com ele pessoalmente. O cara é um exemplo. Também pessoa como ser humano. Gosto demais do Daniel. Meio humilde. Cantor preferido e ídolo. Daniel. Você sabe alguma música dele? Nossa, aí você apertou. Como que pode? Um ídolo e você... Tem muita música aqui. A verdade é o seguinte. Quando eu tinha dupla, eu não tocava muito violão. Tá. Mas você canta a música mesmo. Eu adoro amar você. Tá, que você tá falando porque tem que acompanhar, né? Senão... Mas Daniel, sei diversas músicas dele. Acompanho, vi ele na Marília Gabriela, essa entrevista que ele deu lá. Verdade, fiquei até alta, até tarde lá vendo, então... E primeiro, eu já cantei com ele, já no mesmo palco. O cara é fera. E humilde demais, o mais importante, humildade. Isso, verdade. Assim vai longe, né? Quando a cantora é assim, né? Thales, você quer cantar pra gente essa outra música, Outra Paixão? Outra Paixão, essa música aí. Quem tá sofrendo aí por amor, que tá tendo amor correspondido. Mas na música fala, tá acontecendo isso, mas eu vou dar a volta por cima. Vou estar curado daqui uns tempos.
Então tem muita gente que vai se identificar com essa música, né? Tomara, viu? Que hoje o pessoal tá sofrendo. Tá vendo? Os compositores estão assim, olha, eles compõem e a gente fala, não, ele fez pra mim essa música, não é possível. Todo mundo sofrendo, viu? Que difícil. Vamos ver, canta aí um pouquinho. O tempo passa e eu não sei dizer se te esqueci ou se vou te esquecer. Só vejo seus beijos, seus abraços que ficaram em mim. Eu fiquei preso junto ao passado. Tá tudo errado sem você do lado. Em cada rosto, em cada olhar, em meio à multidão, eu só vejo você. Meu coração que bate feito louco já apanhou demais nesse seu jogo. E ainda juntos seus pedaços ficaram espalhados pelo chão. Se te disseram que estou sofrendo, sim, é verdade, estou quase morrendo. Mas logo vou estar curado e pronto para encontrar outra paixão. Outra paixão. Obrigado. Tomara que o pessoal se identifique com essa música também. Com certeza, vai. As duas aí que já com certeza vai virar, viu? Com certeza. O Claudinha, você mais um pouquinho, pergunta pro doutor, se ele infelizmente, contato para quem quiser saber mais, né? Pode falar mais ou menos. Guilherme Vieira, de Mato Grosso, está perguntando pro cantor onde você já se apresentou. Eu, no começo, no grupo, eu estava trabalhando na região, a gente estava trabalhando na região de Minas Gerais, sul de Minas. A música chegou a tocar no sul do país também, começou a tocar no interior de São Paulo, na verdade, mas ainda não cheguei a fazer shows aqui nessa região. Mas Minas Gerais inteira, nessa região do centro-oeste, norte de Minas e sul de Minas, já me apresentei. E agora com esse novo projeto, espero cantar no Brasil inteiro também. A Daiane, de São Paulo, está perguntando se músicas de amor não correspondido fazem mais sucesso. Eu acho que faz, viu? O pessoal, quando sofre, quanto mais sofre, quanto a música mais sofrida da música, mais o pessoal gosta. É que a gente fala, entendeu? A desgraceira da Ibope é impressionante. Mas é verdade. Não, mas é bom. Então, tá como é que fala? Tá no dia a dia das pessoas, todo mundo já passou. Se não passou, vai passar, né? Se não passou, vai passar. As forças, então é bom isso aí. Não é bom, de jeito nenhum. E o pessoal se identifica, né, com a história. Hã? Pra quem vem no CD, é ótimo. Com certeza. Eu pedi pro... Você quer fazer mais umas duas perguntas pro doutor? Depois a gente volta lá. Maria Antônia, de Rosário, nenhuma pra você, Portugal. Pra você encerrar, tá? Maria Antônia, de Rosário, Portugal, está dizendo que o filho dela nunca foi amamentado. Ele sente ânsia de vômito quando leva ao seio, tira o leite para ele tomar e agora ele não quer aceitar nem o leite na mamadeira. Ela está perguntando se ela deve começar a dar o leite em pó. Ele tem 2 meses. É importante essa criança ser alimentada, amamentada no caso, né? Existem fórmulas hoje muito boas, ela está na Europa, ela está no lugar top de linha das fórmulas. Então, o ideal, a gente sempre fala, coisa mais importante no bebê é estar bem nutrido. Se a gente conseguir fazer isso no aleitamento materno, ótimo, senão a gente vai à base das fórmulas que a gente chama maternalizadas, mas tem que dar o leite em fórmula, leite em pó. Com certeza. Claudinha, acho que eu vou pedir para o doutor já passar os contatos dele, tá? Porque senão não vai dar tempo mesmo, doutor. Pode passar os contatos para quem quiser saber mais, tiver mais dúvidas nas perguntas, como que pode, né, encontrar o senhor? Pode, o site está em mudança, ele muda terça-feira que vem, daqui a 8 dias, mas tem o site antigo, se as pessoas quiserem acessar. O nome é difícil, gente, mas eu ajudo vocês. É www.pediatraonline.com.br/clínica Reibichade. Então, certo. Sobrenome é difícil, posso letrar? Pode. R-E-I-B de bola, S de sapato,
CHEI, D de dado. Mas terça-feira já muda. Aí. E onde mais? Tem site? Esse é o site. O outro de relacionamento? Tem o Facebook, que as pessoas podem ver também, que é o Marcelo Pediatra, tudo junto, tá? Ou no Twitter, @MarceloPed, PED. Tá, e clínica? O senhor atende? Tem clínica lá em Perdizes. Ok, quiser passar o contato. Telefone 3801-2676, aqui em São Paulo, 011. Ok. Thales, passar seus contatos. Vamos passar. Tem um site que é o www.thalesmaia.com.br, Thales com TH. E lá no site tem todas as redes sociais, tem os telefones de contato, mural de recado, a agenda de shows para o pessoal acompanhar, as fotos. O Twitter é @ThalesMaiaReal, Thales com TH também. E o telefone de contato é o 37 8808 2335. Quem não deu para anotar, anotar o telefone, pode entrar no site que tem tudo lá também. Tá, encontra você também no Face? Lá no site lá já tem todos os ícones para o pessoal clicar, o Twitter, o Facebook, o canal de vídeos do YouTube. Tô postando bastante coisa. Mural de recados, pode deixar contato no e-mail do site também, às vezes não precisa. Muita gente às vezes não liga, na verdade, manda o recado, procurando data, pedindo orçamento de show, tudo por esse mural de recados. E também tem a área dos fãs também, que são os recados que eles mandam, que eu mesmo vejo, no Twitter também sou eu mesmo que mexo. Ok. Eu mesmo que acompanho lá. Ok, então, quem quiser, vai perder, vai encontrar o doutor e vai encontrar o Thales também. Isso aí. Vou passar um recadinho aqui também, para quem quiser ver os vídeos e as fotos aqui do nosso programa, pode estar entrando no site www.baladasertanejaabc.com.br. Tá? Toda semana a gente coloca todos os vídeos e as fotos aqui do programa. Ou também pode estar entrando no site e vendo a reprise do nosso programa durante a semana inteira, tá? Até a próxima semana o programa vai estar reprisando. Para quem perdeu o comecinho, quem não assistiu, pode estar reprisando. E também agradecer ao pessoal que está sempre ligadinho aqui, lá do Ricos Bar, no Tatuapé. A Iranilda e o Marcos estão ligadinhos aqui no programa. Um beijão e sucesso sempre para vocês. Obrigado a todos os internautas que estão ligados, a equipe técnica aí, Mara, Liliane, Leite, Andressa. Beijão para todo mundo que está ligado, e Claudiana, fica com a gente, tá? Claudinha, obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada pela presença. Valeu mesmo. A gente marca uma volta aí para continuar, tá? Com certeza será um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Thales. Eu que agradeço. Desculpa aí. Pedir desculpa pelo atraso, que estava complicado. Vamos encerrar agora ouvindo Thales cantar mais um pouquinho, tá, Thales? Pode falar. Obrigada a todos vocês. Até a próxima semana, gente. Estamos de trabalho, sou pegado. Não sei se é real ou fantasia, você surgiu tão de repente, já se tornou minha mania, apaixonei loucamente. Bala perdida rasgando meu peito, com esse seu jeito de me conquistar. Caí no seu jogo, na sua armadilha, buscando, querendo te encontrar. Me mostra sua pegada, beija minha boca, rasga minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama, o meu coração não bate sem você apanha. Me mostra sua pegada, beija minha boca, rasga minha roupa, fica toda louca. Olhe em meus olhos, diga que me ama, o meu coração não bate sem você apanha. Sem você apanha. Sem você apanha. Sua pegada.